Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é a ideologia do viralatismo e a dominação imperialista no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental, indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Eu preferi o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, ontem, voltando da academia, né? E aí eu vi um vídeo que é um negócio surreal, inacreditável. O senador Marcos Duval, pelo Espírito Santo, pedindo para os Estados Unidos invadir militarmente o Brasil. É um senador da República Burguesa pedindo para um país estrangeiro invadir o Brasil e dar um golpe de Estado. Veja, gente, se isso fosse nos Estados Unidos, se fosse um senador dos Estados Unidos pedindo para a China invadir os Estados Unidos, esse senador seria caçado e preso e provavelmente nunca mais veria a luz do dia. Se fosse na China um deputado da Assembleia Nacional do Povo pedindo para os Estados Unidos invadir a China, esse deputado ou deputada também seria caçado, preso, provavelmente nunca veria a luz do sol. Se fosse na França, se fosse na Alemanha, se fosse na Itália, um senador pedindo para uma potência estrangeira, por exemplo, lá na Europa, eles estão na brisa com a Rússia, né? Pedindo, por exemplo, para a Rússia invadir o seu país, ele seria caçado, preso, talvez nunca veria a luz do dia. Então veja, é inaceitável. E aí, você que é de direita, que tá vendo esse vídeo, porque eu sei que tem algumas pessoas de direita que assistem meus vídeos. Você aí, você não se diz patriota e tal? Você achou normal? Você achou normal uma figura da direita bolsonarista pedir para um país estrangeiro invadir o Brasil? E aí é curioso como essa direita e extrema-direita sul-americana, ela é essencialmente violentamente entreguista, né? A Maria Corina Machado, da Venezuela, também já fez fala pedindo para os Estados Unidos invadir a Venezuela. E aqui veja, não importa se você gosta ou não do Maduro, o que é que você acha do governo Maduro. O fato concreto é, Maria Corina Machado pediu para os Estados Unidos invadir militarmente a Venezuela, dar um golpe militar. Isso é inaceitável. Como eu já falei aqui várias vezes no canal, o bolsonarismo, uma das características dele, mesmo tendo um apelo patriótico de discurso, de retórica, ele odeia o povo brasileiro, ele odeia o Brasil e ele vive de depreciar o povo brasileiro. O Bolsonaro tem uma porrada de frase atacando o povo brasileiro. Dizendo que o povo brasileiro é preguiçoso, que é vagabundo, que não trabalha, que é desorganizado. Tem até uma clássica fala que o Bolsonaro fala que se trocasse o povo, né, o brasileiro pelo japonês e tal, botasse o povo brasileiro no Japão, ele ia estragar o Japão e acabar com a organização do país. E aí, veja, essa tendência bolsonarista de odiar o Brasil, de odiar o povo brasileiro, de atacar o povo, atacar sua história, atacar sua cultura, atacar as festas populares. Veja, hoje no Brasil, por causa do fundamentalismo religioso, há um ataque sistemático às tradições e o folclore brasileiro e às festas populares brasileiras. A tradição da festa de Corme e Damião, é como o povo fala, é Cosme e Damião, gente. A gente sabe, mas o povo fala Corme e Damião, o que é fantástico, diga-se de passagem. Eu tinha dois tios, né? Um deles infelizmente já faleceu, que nasceram muito próximos um do outro, e minha avó e meu avô, né? Mãe Zezé e pai Agripino, deram o nome de Cosme e Damião. No registro tá certo, né? Um é Cosme, o outro é Damião, mas se chamava Corme e Damião. Infelizmente meu tio Cosme, aliás, meu tio Damião, diga-se de passagem, morreu jovem, né? Ainda criança, e o tio Cosme, que a gente chama de tio Baixinha, tá vivo aí, tá bem, tá trabalhando, etc. Enfim, então a festa de Corme e Damião, por exemplo, ela tá sumindo, né? Em vários bairros. Sumindo em vários bairros. Eu, enquanto comunista, considero muito importante manter tradições, folclores e festas populares do Brasil, como Corme e Damião, como São João, acender a fogueira na frente de casa, brincar o carnaval, enfim, depois a gente pode fazer um debate específico sobre isso. Mas essas tradições populares vêm sendo combatidas, vêm sendo excluídas, vêm sendo apagadas. E aí isso remete a uma longa tradição histórica do pensamento burguês no Brasil e da sua expressão político-partidária da direita brasileira. E aqui, preste muita atenção. Veja, o Brasil tem um papel subordinado na divisão internacional do trabalho. O Brasil, enquanto país, surge a partir de mais de 300 anos de
colonialismo e de escravidão. E como diz o Clóvis Moura na sua brilhante síntese, o Brasil faz a independência sem abolir a escravidão e abole a escravidão sem fazer a reforma agrária. Então ele transita do escravismo tardio para o capitalismo dependente. Processo histórico muito bem descrito no livro do Clóvis Moura, A Dialética Radical do Brasil Negro. Então o Brasil transita para o capitalismo mantendo um papel dependente e subordinado na divisão internacional do trabalho, no sistema imperialista global. O Brasil é um país com subsoberania, né? E uma das características desse capitalismo dependente com subsoberania é a constante transferência de riqueza para fora. Então, a riqueza brasileira é sugada, transferida para os capitais imperialistas e os centros dominantes da economia capitalista global. É fundamental para manter essa transferência de riqueza para fora de maneira permanente, você impedir que haja por parte das maiorias, isto é, da classe trabalhadora, um sentido de apropriação e defesa do seu território e um uso nacional e popular das riquezas desse país. E quando eu falo riqueza, não pense só, gente, em riqueza natural não, viu? Não pense só em minério, em petróleo, em água potável, em diamante, em gás, em cobalto, em biodiversidade. Pense em riqueza, inclusive, a própria capacidade de trabalho do povo trabalhador. Tipo assim, em que a gente vai colocar a capacidade de trabalho do povo trabalhador, sabe? Em que o povo brasileiro vai colocar seu esforço, seu sangue, seu suor para construir, para produzir, né? Pense riqueza brasileira como também a capacidade de trabalho do povo trabalhador brasileiro. Então, é fundamental, e é assim há mais de 100 anos, é fundamental que nos países de capitalismo dependente, como é o caso brasileiro, não haja esse processo de formação de uma consciência de classes que defenda o assenhoramento do controle da riqueza do território. É fundamental que não exista um Brasil para os brasileiros, né? Falando o bordãozinho lá do boné, né? É fundamental que se pense em termos abstratos, né? Em termos quase que históricos. Não importa quem explora o petróleo, não importa quem explora o minério, não importa como está sendo aplicada a força de trabalho no Brasil. Para garantir que não surja essa consciência histórica de se assenhorar, de comandar o território e as riquezas brasileiras por parte das maiorias, isto é, da classe trabalhadora, uma das armas históricas mais usadas pela classe dominante é a ideia de menosprezar, de difamar, de atacar o Brasil e seu povo. E aí, a coisa é fantástica, porque se você parar para pensar, veja, o Brasil, quando acaba o Império e começa a República, né? E aí acaba a escravidão, o que é que se torna ideologia dominante no Brasil? É a ideia que o Brasil é um país condenado ao atraso, condenado à barbárie, como se falava na época, porque tem muito sangue negro e indígena. É um país pouco branco, pouco ariano. Então veja que fantástico. A elite dominante do Brasil, em conluio com o imperialismo, difunde de maneira onipresente uma ideologia de que o país está condenado ao atraso e à barbárie por causa da maioria do seu povo. E aí, claro, vem as ideias de trocar o povo, né? A ideologia do branqueamento, importar força de trabalho da Europa na ideia e fazer com que o país tenha futuro, e o país só vai ter futuro trocando o povo. A partir do momento que essa ideologia do branqueamento, esse racismo científico perde espaço de maneira mundial, e aí tem muito o impacto da vitória da União Soviética contra os nazistas, né? Vamos lembrar que até 1945 a palavra racismo nem sequer tinha uma conotação negativa do ponto de vista mundial, né? Pelo contrário, nos Estados Unidos, na Áustria, na Bélgica, na Holanda, na Alemanha e por aí vai, para amplos segmentos sociais, racismo era uma palavra positiva, significava a necessária separação entre as raças, dado que a raça ariana, a raça branca, é superior e não deve se misturar com as raças inferiores, a saber, árabes, negros, amarelos, indianos e por aí vai. A palavra racismo só ganha conotação negativa após a vitória da União Soviética contra os nazistas. Isso, inclusive, está muito bem debatido, me parece, no meu livro Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos. Lembrando, inclusive, que tem cupom de desconto nos livros da gente, na Autonomia Literária,
O ponto é aqui na descrição do vídeo. Pois bem, como não dava mais para usar a ideia do racismo científico, se criou várias teorias de inferiorização do povo brasileiro, né? E aí entra uma salada sociológica gigantesca. E aí vem a ideia do jeitinho brasileiro, que o brasileiro só quer levar vantagem, que o brasileiro é preguiçoso, que o brasileiro é corrupto, que o brasileiro não tem capacidade para o estudo, que o brasileiro é muito indisciplinado, indolente, porque veio da colonização portuguesa, influência portuguesa. Veja, você cria vários estigmas, várias ideias para justificar uma ideia de uma inferioridade intrínseca do povo brasileiro. Se antes essa inferioridade era explicada a partir do elemento racial genético, de maneira cientificista e racista, agora essa inferioridade passa para o campo subjetivo, para o campo cultural. Tem várias teorias que não passam de uma forma de continuar a propaganda racista sem falar de raça, porque a partir dos anos 50, falar de raça não pegava muito bem, né? Então, ao invés de falar de raça, você fala, não... O brasileiro aqui, o Estado brasileiro é um Estado patrimonialista, porque aqui se confunde o público e o privado por causa da herança colonial portuguesa. Olha... Não, porque o brasileiro ele não respeita a impessoalidade da república, porque aqui o brasileiro quer sempre levar vantagem, tem um jeitinho brasileiro, ele confunde o público e o privado. Não, o brasileiro ele não tem um espírito empreendedor, produtivo, que a colonização aqui foi feita, não foi uma colônia de povoamento, foi uma colônia de exploração, então o português queria vir aqui o mais rápido possível, enriquecer e ir embora. Marcou a cultura brasileira. Uma série de blá blá blá, de besteira culturalista, de quinta categoria, que inclusive até hoje é repetido como se fosse ciência boa nas universidades, e que visam basicamente a ideia de que o povo brasileiro, por algum aspecto cultural, simbólico, subjetivo da sua formação histórica, é intrinsecamente inferior, e a ideia de um controle brasileiro, nacional, popular, das riquezas do Brasil não faz nem sentido, é até ruim, porque vai dar errado, né? Porque a gente não é empreendedor, a gente não é inventivo, a gente não é competente, a gente não é honesto, a gente não é racional, a gente não é bom administrador. Então se cria todo um estigma de demonização permanente do Brasil, e isso justifica entrega de riquezas naturais brasileiras, justifica domínio dos monopólios estrangeiros na economia do país, isso justifica todo tipo de entreguismo, isso justifica a ideia de que modernizar o país é sempre adotar ideias, teorias, conceitos, práticas administrativas e organizativas dos países centrais do imperialismo, meio que na ideia de que modernizar o país é ser como? Como quem? Como eles, como os estadunidenses, os alemães, os franceses, os canadenses, os italianos e por aí vai. Algumas pessoas, nessa altura do campeonato do vídeo, devem estar pensando, Jones, eu já vi isso nas entrevistas do Gessé Souza e nos livros dele. O Gessé Souza fala disso, O Gessé Souza, ele fala até bem, porque didático, sobre isso. Sabe qual é o problema do Gessé Souza? Ele fala como se isso fosse uma grande novidade e ele tivesse descoberto isso. Gessé Souza, ele mente, viu, gente? Ele é em vários aspectos, um plagiador. Porque ele pega debates clássicos que estavam no Brasil ali nos anos 50, 60, 70, até inclusive anos 40. Debates de massa, que inclusive não estavam restritos à universidade, estavam na boca do povo, dos sindicatos, dos jornais, dos coletivos de cultura, das passeatas e tal. O nacionalismo brasileiro de esquerda, muito forte. O Gessé pega... né, oculta tudo isso, faz uma crítica, por exemplo, às teorias do patrimonialismo, ou a ideia de que o brasileiro confunde o público e o privado e trata isso como novidade, ocultando vários autores que vieram antes dele e que fizeram uma crítica, inclusive, melhor que a dele. Então, o problema do Gessé é que ele mente descaradamente, ele coloca como novidade coisas que são pão comido, um patrimônio consolidado nas ciências sociais críticas do Brasil. Ele é um ótimo divulgador de teorias, ele é um intelectual público que tem uma capacidade didática muito boa, só que ele poderia fazer isso sem dizer que ele está inventando a roda, e aí ele mente sistematicamente dizendo que ele está inventando a roda. Eu, inclusive, lancei um artigo
fazendo uma crítica a essa mania do Gessé Souza de se colocar como inventor de ideias antigas que ele assimila e não cita. Foi publicado na revista Ópera. Bota aí na tela, Maxwell. Esse artigo, inclusive, eu recebi no meu e-mail nas últimas semanas 3 teses de doutorado que citam esse meu artigo para defender essa ideia de que o Gessé Souza ele não tem inovações na obra dele, ele se coloca como inovador de algo que não é uma inovação e acaba não citando as pessoas. Inclusive, eu vou reescrever e atualizar essa crítica num livro que está em produção. Eu devo lançar ano que vem, Sociologia da Revolução Brasileira, em que eu vou passar em revista, em debate, todos os principais aspectos da formação social brasileira e as polêmicas teórico-políticas em torno do que é o Brasil e fazer a crítica e a defesa, né? Enfim, fazer a crítica de alguns autores, correntes e escolas e a defesa de outros autores, autoras, correntes e escolas, e vou reescrever, ampliar, pegar toda a obra do Gessé, toda a produção dos livros dele e mostrar que o Gessé, o que ele tem de bom não é dele e o que é dele não é bom, em síntese. Mas fecha esse parênteses. Então, voltando aqui. Então, repare bem, essa ideologia do brasileiro que odeia seu país, essa ideia do brasileiro vira-lata e tal, ela se reatualiza e hoje, presta atenção, ganha cada vez mais força com essa coisa jovem de como tancar o Bostil. É o Bostil, e o Brasil não presta, e o Brasil acabou, e o Brasil é uma merda e tal. Veja, como vocês sabem, vocês me acompanham aqui, eu nunca neguei nenhum dos problemas do Brasil, né? País de capitalismo dependente, cada vez pior, agrário exportador, financeirizado, tá uma merda, ó. Isso assim. Se você olhar de áreas no Brasil, provavelmente piorou nos últimos anos tudo. Cheio de problemas, gente. Assim, além de eu ser filho da classe trabalhadora, ser negro, eu sou professor, né? Então, assim, quem tem coisa para reclamar sou eu, viu? Mas veja, é preciso ter cuidado, porque essa coisa de só olhar o Brasil na perspectiva negativa, de negativar o Brasil, de xingar o Brasil, de xingar o povo brasileiro, e dizer que o brasileiro é brutal, é deseducado, é tosco, é ignorante, é desorganizado, essa coisa de essencialmente negativa sobre o Brasil e seu povo, ele serve e muito a essa ideologia e legitimação do processo permanente de expropriação das riquezas brasileiras. Não à toa, veja, não é coincidência que há um crescimento desta ideia contra o Brasil, né, como o jovem chama, contra o Bostil e tal, uma ideia cada vez mais negativa do país, justamente no momento em que nos últimos 10 anos a gente vive um aprofundamento do entreguismo e da apropriação das riquezas brasileiras pelo capital estrangeiro, inclusive com aspectos brutais, como a privatização da Eletrobras, uma das mais importantes e mais simbólicas empresas públicas da história brasileira. Então, no momento em que se aprofunda o entreguismo, em que se aprofunda a desnacionalização da economia brasileira, em que se aprofunda a apropriação de riquezas naturais brasileiras, se aprofunda, inclusive, o domínio de monopólios estrangeiros sobre ativos estratégicos para o futuro soberano do Brasil, como, por exemplo, a extração de lítio, cresce essa ideia do Brasil que não presta, do povo que não presta, do país que é uma merda, essa coisa de você, sei lá, pega um Uber, por exemplo, e aí, sociologicamente falando, motoristas de Uber, é muito fácil você encontrar alguém que tem ensino superior, mas não consegue arrumar trabalho na sua área, ou alguém que era um pequeno, médio comerciante, seu negócio faliu e está agora no Uber, né? Esse tipo de categoria social, é muito fácil você achar alguém que quer sair do Brasil o mais rápido possível. E, ó, esse país não presta, esse país acabou, esse país não tem futuro, eu quero ir para Portugal, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para o Canadá. É muito fácil, perfeito? Então, me parece que um dos aspectos centrais que a gente precisa colocar no debate é, primeiro, do ponto de vista teórico, do ponto de vista de historiografia brasileira, do marco de compreensão do que é o debate da teoria social brasileira, a gente precisa enfrentar com qualidade essa tendência a negativar o Brasil de maneira culturalista, abstrata e ahistórica, que serve e muito a um complexo de dominação do imperialismo e de reprodução da dependência. Me parece um bom caminho a gente resgatar os debates do antigo ISEB, né? O Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Resgatar os debates do antigo ISEB não significa dizer que os debates do ISEB eram todos ótimos e a gente só precisa retomar. Não, retomar criticamente,
fazendo a superação de tudo que estava equivocado e tal, mas voltar à leitura de Alberto Guerreiro Ramos, de Nelson Werneck Sodré, de Álvaro Vieira Pinto, de Inácio Rangel, de Rolando Kubitschek, dominar aquele debate nacionalista, nacional popular que estava ali colocado nos anos 50 e 60, um debate muito importante e muito interessante. Eu recentemente lancei um livro, né, Negação do Brasil Negro, Imperialismo, Dependência e a Questão Racial, na obra de Guerreiro Ramos. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Lembrando também, tem cupom de desconto da Autonomia Literária para quem for comprar, em que eu tento dar uma modesta contribuição nesse processo de resgate, de conhecer de maneira mais profunda a teoria social brasileira, para além do que foi estabelecido como os clássicos, né, do cânone, que é muito paulistocentrado e USP-centrado, como a gente aprende na escola e na universidade. E, saindo do âmbito das ciências sociais, da historiografia brasileira, no âmbito dos debates, dos enfrentamentos políticos imediatos, eu acho que é um elemento central, gente, assim, nosso debate, do nosso enfrentamento à extrema-direita, a gente retomar a ideia de que quem defende de verdade a soberania nacional brasileira, quem defende a cultura brasileira, quem defende o povo brasileiro, quem defende o controle da riqueza brasileira pelo povo trabalhador brasileiro, somos nós, os comunistas, somos nós, os socialistas, os revolucionários, e colocar pecha na extrema-direita, porque, e nem é pecha, né? É real, né? Enfim, colocar uma pecha na extrema-direita de entreguista, inimigos do povo, inimigos do Brasil, que odeiam o Brasil, que de patriotas não tem nada. Agora veja, não é só dizer que eles não são patriotas e depois legitimar programa político de neoliberalismo progressista não, viu? É fazer a crítica radical à extrema-direita porque é entreguista, porque é antinacional, porque é antipopular, e também fazer a crítica, o enfrentamento, o combate a esse neoliberalismo progressista que de formas diferentes também é entreguista, também é antipopular. Me parece que tem um papel central a questão nacional e aí, claro, visto de uma perspectiva revolucionária. Aqui, na periferia do sistema capitalista, a gente só consegue enfrentar em última instância esse complexo ideológico de viralatismo, de negativação do povo brasileiro, da sua história, da sua identidade, da sua cultura, num movimento político contra o imperialismo e contra a burguesia interna. Não é só contra o imperialismo, porque a burguesia interna é uma aliada fundamental do domínio imperialista, como diria a grande Vânia Bambirra no livro Capitalismo Dependente Latino-Americano. As classes dominantes da periferia do sistema são classes dominantes, dominados, né? Então, a burguesia interna brasileira, ela está numa posição subordinada frente ao imperialismo, mas está numa posição de classe dominante frente ao povo trabalhador. E ela está muito confortável com essa dependência. Esse, para mim, é um aspecto central da luta pela Revolução Brasileira e da reorganização da classe trabalhadora no movimento de massas popular, revolucionário, anti-imperialista e nacionalista revolucionário. E pra gente acabar com essa, inclusive, essa coisa de odiar o Brasil, de querer sair do Brasil. Veja, gente, o Brasil, ele tem muitos e muitos problemas, né? Um país de capitalismo dependente que vive uma brutal ofensiva burguesa. Mas isso é nosso país, tá ligado? Isso é nosso país, é parte do que a gente é, sabe? É parte da nossa essência, é parte do nosso lugar no mundo. Pra quem mora fora, e aí várias pessoas sempre dizem isso, que descobrem o quanto são brasileiros quando estão morando fora, né? Acho que a gente não pode abrir mão desse país, não. A gente não pode deixar esse país na mão da classe dominante, na mão dos entreguistas, na mão do imperialismo. Esse país é nosso. Se a gente não consegue nem sequer defender o nosso país, imagina enfrentar a crise climática, imagina derrubar o capitalismo no mundo, sabe? A gente não pode abrir mão do Brasil. A gente tem que ter um programa político revolucionário contra a burguesia e contra o imperialismo que faça do Brasil um lugar, um território da maioria dos brasileiros, da classe trabalhadora. Isso é possível com a nossa Revolução Brasileira. E a nossa Revolução Brasileira precisa apontar para isso, para um processo histórico que faça que a riqueza brasileira seja nossa, não de meia dúzia de barão burguês, imbecil, antinacional, antipopular, entreguista, brega, um povo que o sonho é ir para Paris, tirar uma foto imbecil em algum café de Paris ou ir para uma praia feia em Miami, né? Povo brega. Então, assim, esse país não pode ser da classe dominante interna e do imperialismo. Esse país pode e deve ser nosso, porque Darcy Ribeiro estava certo. Nenhum país tem tanta potencialidade, tem tanta possibilidade histórica para dar certo como o Brasil.
Brasil tem tudo para dar certo. O que a gente precisa é fazer com que esses elementos que a gente tem, que são muitos para dar certo, sejam organizados no sentido de uma nova construção da história, das estruturas brasileiras. E isso só será feito com um processo revolucionário, com a nossa necessária e indispensável Revolução Brasileira, que a gente começa a lutar por ela hoje, agora, já. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.